Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com a minha colega de profissão, psicóloga, psicanalista e cartunista, a Tatiana Gomes, a Tati Tots, que é autora desse livro que entrelaça muitos aspectos filosóficos aí do ser humano, com humor, leveza, numa linguagem que ao mesmo tempo ultrapassa várias idades, ela é infantil, adolescente, adulta, né? Começa a conglomerar, de alguma maneira conglomera aí vários aspectos do ser humano de uma maneira muito original. Então a gente vai seguir agora dando as boas-vindas à Tatiana Gomes, né, a Tati Tots, que vai falar um pouco da relação dela com a psicanálise, com o seu percurso, que redundou aí na página que ela tem no Instagram e na produção desse livro pela editora Blucher, né? Depois a gente vai trocar um pouco de figurinha, tendo em vista que eu sou entusiasta do tema do humor e da psicanálise, também tem um livro ilustrado, mas são pegadas um tanto diferentes, então acho que vai dar aí material para a gente trocar um pouco aí as formas de humor, né? Que existem disponíveis aí que a gente pode produzir. Então, gostaria já de dar as boas-vindas para você, Tati. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra está com você e depois a gente engancha aí um diálogo, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, Daniel, de estar aqui conversando com você. Já acompanho o seu conteúdo tem um tempo, né? No Instagram e no canal do YouTube. E para a gente dar início, eu queria também me descrever, né? Eu tenho cabelo curto, cacheado, castanho, sou uma mulher branca, estou usando brincos que têm pingentes de dinossauros e usando uma camisa preta de alça. Também tenho algumas tatuagens. Na tela aparece uma parte das minhas tatuagens que eu tenho num braço e uso óculos também, de armação transparente. E, bem, vamos começar falando aí sobre o percurso, né? O que me levou a escrever esse livro, a também trabalhar com as tirinhas na minha página. E, bem, quando eu iniciei a minha análise, eu estava quase terminando o curso de psicologia, né? E eu busquei a análise por questões ligadas a um certo sofrimento psíquico. E eu estava no último ano de psicologia um pouco frustrada, porque eu tinha já passado por diversas disciplinas das abordagens da psicologia e entrei pensando em atuar na clínica, mas quando eu me vi no último ano, eu ainda não tinha escolhido uma via teórica, né, de sustentação para a clínica. E quando eu entrei na análise, foi que o meu interesse pela psicanálise se despertou, assim, né? E isso me fez trabalhar no TCC sobre o amor e a histeria, foi um tema que eu me debrucei. E em seguida eu enveredei por estudos sobre sexualidade feminina, sobre o feminino também, as psicoses, e eu acho que hoje eu vejo o quanto que a análise ela proporcionou um certo encontro entre a teoria psicanalítica e o humor para mim, porque diferente do que circula no senso comum, eu me deparei com uma analista que fazia uso do humor como material de intervenção e além do humor também predominava algo mais poético, mas o humor foi o que se seguiu assim pela minha análise, por essa primeira análise que eu fiz. E eu comecei a criar as tirinhas de uma maneira muito
acho que natural, sem grandes pretensões, e eu compartilhava com amigos essas tirinhas. Eu tinha um grupo no aplicativo e compartilhava por lá. E então alguns amigos sugeriram que eu criasse uma página para todos seguirem, e foi assim que surgiu a página Tati Tots, né? Eu fui compartilhando as tirinhas lá, e quando eu vi, já tinha outras pessoas me seguindo, além dos meus amigos, e eu fui produzindo com algumas inquietações essas tiras, né? Normalmente inquietações atreladas aos estudos teóricos, às minhas vivências também, e, e assim surgiu a possibilidade de publicar esse livro. Eu recebi um convite, que foi feito pela editora Blucher, e a gente organizou esse primeiro volume, né, juntos, com a publicação de algumas tiras antigas e tirinhas inéditas também que foram produzidas especialmente para o livro. E aí esse processo do livro foi muito curioso, porque eu tive que revisitar produções antigas, né? E eu me deparei com várias contradições, várias coisas que eu passei a discordar de afirmações que eu tinha feito, de colocações que eu tinha feito, de pensamentos, enfim, né? E aí eu fiquei muito dividida entre publicar as tirinhas antigas ou fazer um livro completamente inédito, com tirinhas em que eu é, me sentisse mais próxima e tudo mais. Então, foi todo um trabalho para que eu pudesse também publicar as tirinhas antigas que fizeram parte da minha trajetória e mesmo discordando de várias delas, né? E aí uma forma de contornar um pouco esse mal-estar que me dava era escrever também. Então, o livro contém as tirinhas antigas, mas algumas delas são acompanhadas por textos que eu fiz falando desse processo todo, né? Referente às minhas discordâncias em relação a mim mesma. E daí ficou um livro que eu achei bem interessante, de não ter somente as tirinhas, mas ter também um certo diálogo com o leitor ali, onde eu pude externalizar é, pensamentos mais recentes, ideias mais recentes e conversar com aquilo que eu produzi antes e que fez parte do meu percurso para chegar também nas ideias e entendimentos mais atuais. Puxa, muito interessante. Eu não sabia desses preâmbulos, né? Algumas coisas sim você já tinha falado no livro, a gente capta, né, ao ler o livro, que por sinal é muito prazeroso de ler, né? Um livro, obviamente, que ilustrado, não é um livro de alta densidade teórica, né? Assim, no sentido da gente ter que ficar decifrando o que as pessoas dizem. Então, eu diria que é um livro leve, ao mesmo tempo muito inteligente, humorado, né, bem humorado, e que traz à tona antigas questões filosóficas aí do ser humano e com um panorama da psicanálise lacaniana, que eu percebo que está muito presente na tua linguagem, na tua vivência, né? Não sei se hoje você se considera uma psicanalista lacaniana, né? Mas deu para ver bastante que você procurava exemplificar, né, um tanto da filosofia lacaniana, se é que a gente pode dizer assim, no desencaixe e nas hipocrisias cotidianas das pessoas, sobre a impossibilidade da perfeição, a falta, as expectativas, a necessidade de agradar as pessoas, né? Ou seja, os imperativos sociais de produtividade, né? Ou seja, todos esses aspectos da neurose comum, né, do ser humano moderno, você faz uma crítica lacaniana viva e se coloca dentro de todas essas situações com personagens, né? Então é um livro autobiográfico, ao mesmo tempo que ele é psicanalítico, ele é filosófico, e para pessoas que podem não conhecer psicanálise ou para psicanalistas e pessoas que já têm algum entrosamento com a teoria psicanalítica. Então ele é super versátil
nesse sentido. Por exemplo, eu posso pegar e ler à noite com as minhas filhas na cama o teu livro, e se tiver alguma coisa ou outra que não seja de imediata assimilação, eu posso explicar. Não é algo muito difícil, de ser transmitido, embora também um erudito possa pegar o livro e se deliciar com ele. Então, queria te parabenizar realmente, porque ele conseguiu ser um livro muito feliz, né? Muito versátil. Embora não seja um livro equilibrado, você mesma tem uma crítica, né, em relação ao equilíbrio. O equilíbrio não existe, é uma das suas tirinhas, né? Então não é um livro equilibrado, ele tem uma posição, né, que você vai deixando claro. E achei muito bonito também que você não renegue o seu passado, né, mas considere que as suas contradições e a sua mudança de opinião devem ser contempladas, assim como existe na vida de todo mundo, e não tem por que a gente ocultar ou ter vergonha do que a gente pensava, porque tudo isso faz parte do processo plástico de mudança de posição que a gente vai tendo na vida, né? Então, legal que você incorporou aquilo que você já não se reconhecia mais e, ao mesmo tempo, trouxe material inédito, e que é super psicanalítico você suportar e se colocar no seu paradoxo, no seu antagonismo e na sua mudança de mentalidade, sem precisar fazer um antes e um depois de uma maneira radical, né? Separando as coisas, né? Sim. É, e no início da sua fala você colocou, né, a respeito de eu me considerar hoje uma psicanalista lacaniana ou não, e eu me considero, sim, uma psicanalista lacaniana, que atualmente penso que esteja passando por uma fase de despsicanalização, digamos assim, no sentido de eu ter feito uma análise em que eu fui praticamente introduzida ali e apresentada a uma psicanálise lacaniana que me fez trabalhar muito, né, tanto psiquicamente na análise quanto com o que surgia e me fez ocupar esse espaço nas redes sociais com essa página e, consequentemente, com o livro, mas é, relendo, né, toda essa trajetória e relendo o meu próprio livro, eu me vejo muito no lugar de agora tentar deslacananizar, digamos assim, né? Tentar falar de uma outra forma, talvez, sobre os conceitos que eu queira comentar através das minhas tiras, ou, enfim, né? Evitar, talvez, um certo lacanês que eu fui incorporando também nesse percurso. Enfim, ainda é algo muito recente também para eu conseguir, talvez, me fazer entender aqui, mas é mais ou menos isso. Me considero lacaniana, porém gostaria de me despsicanalizar. Você está num processo que não é de abandonar Lacan, senão que deixar que ele viva dentro de você de uma maneira livre e emancipada, né? Ou seja, sem que você fique presa à terminologia lacaniana, né? Mas que isso flua através de você como uma forma de saber, né? Seria isso. Isso pode ser algo do tipo, sim. E no sentido também de conseguir poder exercer uma certa liberdade maior em termos de buscar em outros autores também outros saberes e poder fazer algo com isso, né? Não ficar somente nas considerações do Lacan também, ou mesmo da própria psicanálise. Eu, nesse percurso, assim, eu experimentei uma pós em neuropsicanálise, fazendo um diálogo aí das neurociências com a psicanálise. Normalmente, isso, por alguns analistas, é visto com um certo olhar mais torto, né? Enfim, então, o que eu posso dizer foi que a minha análise me aproximou da psicanálise lacaniana e pôde aí, num certo encerramento da análise, poder pensar em outras vias também, né? Me abrir para novas possibilidades. Sim, eu percebo que tem uma travessia sua, né, nesse sentido, que é muito parecida com a minha travessia também.
que em parte eu fiz com o meu livro Paixão Analítico, né, Psicanálise e Comicidade, que é a gente poder assimilar o nosso amódio, né? Você usa a palavra amódio, que é um termo, né, um neologismo, né, que o Lacan inventou, o Renamour, né, em francês, que é essa mistura do amor e do ódio que todos nós, em alguma medida, temos com a psicanálise, com nós mesmos, né? É claro, pode ser ultrapassado ou atravessado, mas acho que não completamente. Acho que algum nível de ambivalência todos nós temos. Não se trata de buscar uma asepsia ou uma perfeição em que ninguém odiaria nada, né? Estaria assim distante ou acima de todas as coisas. Não acho que não é nesse sentido que você e eu estamos colocando, né? Mas eu percebo muito também uma crítica sua em relação ao poder, né? E ao poder do capitalismo, ao poder das neuroses, ao poder das alienações às figuras primárias de afeto, aos imperativos de saúde, de estética, e eu acho que o humor realmente ele é uma ferramenta fundamental que quebra esses protocolos, essas hierarquias. Eu acho que ele realmente procura não respeitar a violência e a agressão por motivos óbvios, o que não quer dizer que ele não vá respeitar eventualmente pessoas que tenham mais tempo de vida que a gente, ou sabedoria, né, que são coisas muito diferentes, né, respeitar ou não respeitar uma autoridade violenta, ou não respeitar pessoas que têm uma sabedoria de vida só porque elas são mais velhas que a gente, né? Então ele tem uma faceta lúdica, né? No sentido da gente poder lidar com a alteridade, tem um aspecto anárquico nesse sentido, que não é o anárquico que vai destruir bancos ou jogar pedra em pessoas dessa forma assim, mas é um anárquico no sentido de uma responsabilidade que vem de dentro para fora, né? Onde as pessoas podem entrar numa relativa zona de respeito e convivência, né? Para além da submissão ideológica, política, né? Enfim, ou econômica que a nossa sociedade impõe, né? Então, eu vejo o teu livro como um livro político também nesse sentido, né? Travou aqui para mim. Tá. Acho que eu falei um pouco. Minha fala, a minha fala foi meio associação livre, né? Enfim, são coisas que geralmente eu costumo falar aqui no canal, né? Da pulsão anarquista, né? Do humor como uma ferramenta política, como uma ferramenta hermenêutica, né? Uma interpretação, né? E como um modo de emancipação psíquica muitas vezes de uma formação psicanalítica não só lacaniana, mas que para mim a grosso modo também foi lacaniana, que a princípio é muito difícil de ser assimilada por conta da densidade teórica, da dificuldade dos textos. Então a gente fica geralmente às vezes reproduzindo, né? A falta, o impossível, o real é o impossível, aquilo que não cessa de não se inscrever, a relação sexual não existe, né? São frases muito fortes, né? Muito poderosas e que muitas vezes nos engancham no tal do lacanismo, mas que é importante a gente depurar isso depois de um tempo e ver se isso de fato realmente faz sentido sempre para todo mundo, né? O que pode não fazer, ainda mais de uma maneira invariável, né? São axiomas que foram pinçados, inclusive, do texto do Lacan. Lacan falava muitas coisas também, mas tem aí uma dúzia de frases que parece que traduzem, né, a obra dele, e às vezes a gente fica meio vidrado nisso, né? Então, pelo que Sim, você eu falou, acho que teve uma travessia, né? isso. Como você citou lá atrás a questão do amódio, né? É,
que se estabelece na relação com a psicanálise e também com outros recortes aí das vivências, eu acho que seja possível pensar por aí, né? Um apaixonamento, um certo encantamento pela psicanálise, que talvez de início se experimente e que impulsione realmente ao aprofundamento nos estudos, no percurso de cada um. Mas uma das coisas que eu pude também extrair, principalmente através de algumas aulas do Welson Barbato, foi a respeito de poder se pensar numa certa cura da própria psicanálise, é, que atravessa, né, os corpos. Então, talvez eu possa pensar a partir daí que seria a possibilidade realmente de se distanciar um pouco das próprias considerações dos autores que se lê e poder, a partir daí, repensar o que nos serve na nossa vida e também na clínica que cada um sustenta. E é por aí que eu tenho pensado ultimamente, né, na possibilidade de se atravessar essa paixão pela psicanálise e poder experimentar novas paixões, novos amores também, né? Então, é algo assim que, que ficou para mim também depois dessa primeira experiência de análise, dessas produções, desse livro. Eu acho que faz tempo que eu reli o livro, então não sei se eu acho que deve ter nele alguns aforismas mesmo do Lacan. Acredito que eu tenha feito algumas tirinhas onde eu tenha colocado até, né, a relação sexual não existe, amar é dar o que não se tem, coisas desse tipo, né, que a gente vai escutando e vai assimilando. Mas hoje eu posso dizer isso, que seria mais interessante, ao menos para mim, ter um certo contato com analistas que possam deixar o lacanismo um pouco mais de lado e apresentar uma outra psicanálise. É esse percurso que eu pretendo estar fazendo agora, né? Realmente. Sim, porque eu entendo que se a gente depurar o exercício da psicanálise, a ética da psicanálise, ela vai num caminho exogâmico. O que que é um caminho exogâmico? Ou seja, de que nem só de psicanálise nós vivemos, ou seja, a psicanálise, de alguma maneira, é para a gente fazer algo com a nossa pulsão, com a nossa vida, para a gente ser autêntico, né? Para a gente poder ser criativo. Então, uma psicanálise que nos cria, entre aspas, né? Fazendo uma caricatura aqui de alguma maneira, né? Para que nós sejamos soldados da psicanálise, não está numa posição psicanalítica, né? É uma posição de poder, de alguma forma. É como instrumentalizar Deus para fazer com que as pessoas obedeçam e tenham medo e precisem ser de uma determinada maneira, né? Então, a psicanálise, no seu sentido revolucionário, anárquico, né? Ela dá subsídios, no meu entender, para que cada um seja suficientemente original, inclusive para não ser todo psicanalítico, ou seja, para que a gente possa transitar por outros tipos de saberes que, a princípio, alguém diria que não é psicanálise, mas, na verdade, tudo é psicanalítico do que diz respeito ao ser humano, porque a psicanálise se debruça sobre o ser humano, né? E o saber, ele não está centrado em um único lugar, ele é plástico, o inconsciente não é redutível a uma teoria ou a um livro ou a um autor, né? Pelo contrário, né? O inconsciente é o inaudito, é o inesperado, é a surpresa. Então, o teu livro é bonito porque ele mostra o seu trânsito, né, por esses processos de endogamia, em parte com a psicanálise, que todos nós passamos. Alguns, infelizmente, eu acho que sempre ficam nessa endogamia psicanalítica, não conseguem fazer essa travessia, mas que depois de um tempo, através de uma certa coragem que a gente pode ir conquistando dentro do nosso percurso de análise pessoal, na nossa formação, né? Se ela tiver mais ou menos abertura para isso, a gente ultrapassa e a psicanálise passa a estar dentro de nós de uma maneira livre, né? Como uma ferramenta espontânea de escuta e intervenção, né?
Essa questão que você traz, inclusive, do poder, né, que é possível verificar que talvez algumas análises se assentem nisso, produzindo analistas que vão operar numa lógica do todos iguais, inclusive repetindo aforismos do Lacan, etc., me faz pensar também em algumas situações as quais eu pude experimentar, estando nas redes sociais, fazendo esse trabalho com as tirinhas, de que é, é possível encontrar alguns analistas que se coloquem no lugar de porta-vozes da psicanálise, apontando quem estaria ali falando em nome da psicanálise e quem não estaria, no sentido de policiamento, no sentido de verificação do saber do outro, daquele que está ali também ocupando um perfil, uma rede social. Então, penso que o humor ele também serve nesse sentido, como uma ferramenta de apontar aquilo que manca nesse tipo de situação também, né? E uma coisa que a gente chegou a trocar algumas palavras no off é essa minha tentativa mais recente de também fazer uso do humor para tirar onda, né, zoação mesmo com o próprio campo psicanalítico. E aí é uma coisa que me vem à cabeça que também só foi possível através desse atravessamento feito na própria análise, porque talvez no início, a partir de um certo apaixonamento, a pessoa se coloque, eu tenha me colocado, mais especificamente, num lugar de defensora da psicanálise, colocando a própria psicanálise num lugar de imaculada e de que precisaria de uma certa defesa sempre, e coisas desse tipo, ao ponto de não fazer da psicanálise um tema de zoação nas minhas próprias tirinhas. Eram sempre outros saberes que eu pegava para zoar e para apontar, né, o que não estava caminhando muito bem. E talvez um próximo livro seja o que eu possa publicar, exatamente uma zoação com a própria psicanálise, fazendo eu parte do campo psicanalítico, né? Isso, exatamente, a crítica interna, né? Porque senão a psicanálise fica nesse lugar assim de um saber absoluto que não faz autocrítica, e aí ela acaba se tornando uma espécie de juiz do mundo. E aí, retomando a própria descoberta do Freud, né? É que quando o moralista ou alguém que fica corrigindo muito o outro insiste nisso, é porque ele está querendo esconder as suas próprias contradições, o rabo preso que ele tem com as coisas, né? Então, por isso que é importante o analista fazer autocrítica quando ele vai criticar os outros, inclusive os seus pares, né? Na medida em que ele também pode estar, pode não, e está atravessado por sintomas que ele não está enxergando e aponta no outro. Então, esse exercício dialético que você coloca é muito importante porque é um exercício ético. Senão a psicanálise também se transforma numa forma de poder. Então, você publicou recentemente um vídeo, né, lá no Instagram, onde você vai numa linguagem ambígua, né? Quem não te conhece acha que aquilo é sério. Tido... Então, no primeiro momento, até eu demorei assim uns 2 ou 3 minutos para sacar o espírito do vídeo para perceber que você estava fazendo uma ironia, né? Porque realmente tem muitas pessoas que se colocam como os psicanalistas, né, como os donos da verdade e instituem aí de uma maneira normativa o que seria o lugar do psicanalista, como se forma um psicanalista e assim por diante. O que não quer dizer que valha qualquer coisa também, né? Não é qualquer um que eticamente pode se intitular psicanalista, precisa de um percurso muito sério, com o tripé também, né? De anos, né? Que a gente não tem como definir a priori quando isso vai acontecer, mas eu penso que o lugar do analista diz muito mais respeito ao estar do que ao ser. Nós estamos e nos construímos psicanalistas dentro de um percurso, e quando dá, a gente está psicanalítico, né? Mas nem sempre é possível, por mais
tempo de formação que alguém tenha, né? Então, legal que já está no forno o volume 2 de alguma maneira, né? De você poder aí avançar nisso, né? Eu também penso muito nesse sentido. O vídeo que você cita, né? Eu fiz primeiro um roteiro pensando justamente nas questões pelas quais eu passei nesses anos, frequentando escolas, frequentando espaços que se colocam como psicanalíticos, encontrando pares, enfim, né? E o que eu pude extrair a partir também dessa experiência foi um pouco do que eu coloquei no vídeo, né? E, e realmente o vídeo inteiro é uma ironia e algumas pessoas receberam da forma como eu esperava, né? Realmente passar a mensagem, pude receber aí um feedback interessante sobre esse vídeo. Mas eu imagino que nem todos devam ter captado essa ironia, né? Ou talvez pessoas que estejam mais numa relação de maior idealização com a psicanálise, né? Talvez não tenham entendido isso. O que que você acha? Teve uma amiga minha que ela chegou a conversar comigo, né? Que ela apresentou o vídeo ao namorado dela e, num dado momento do vídeo, ele mesmo colocou assim para ela: será que essa pessoa do vídeo, né, a personagem do vídeo, não precisa de análise? E aí foi bem quando é, eu no vídeo falei, né, que questionei isso. Será que você não precisa de análise? Então, o próprio namorado dela mostrou que pensava de uma forma semelhante, né, a esses analistas que normalmente colocam dessa maneira. Quando se tem um embate teórico, aparece sempre alguém para sugerir que você procure uma análise, né? Não porque você não chegou num determinado entendimento teórico, porque não atravessou determinadas questões da análise. É preciso chegar num determinado ponto da análise para, né, poder entender alguns conceitos. E aí isso se reproduz de uma forma que parece que são poucos os que questionam, né? Como assim? Precisa se chegar num determinado ponto para entender um parágrafo, né? Para entender um conceito, para poder, inclusive, discutir teoria, né? Sem que essa frase surja, né? Assim, não, porque você precisa de análise, talvez seja uma frustração narcísica. Então, parece que é um campo que quando você se coloca para ter um diálogo teórico, surgem essas coisas que atravessam mais o pessoal, né, de cada um, que seria buscar uma análise sei lá, para tratar do que vão chamar de frustração narcísica. Então, é bem delicado, é bem delicado mesmo. Isso eu não vejo nas experiências dos meus amigos que estão circulando por outros saberes, né? Não tem isso, assim. A pessoa começa a se xingar um ao outro, mas não chega nesse ponto, né? Não, você precisa de um tratamento, né? É quase como realmente até reproduzir um certo estigma de colocar o outro num lugar próximo da loucura, não? Você precisa de um tratamento, né? E no final das contas se trata de um embate teórico, de uma discussão científica, né? É outra coisa. Sim, tem aquela brincadeirinha, né, tradicional aí que você usando a psicanálise é possível você sempre cair em pé. Ou seja, a psicanálise ela já está tão desenvolvida que você sempre pode arranjar argumentos pretensamente teóricos para respaldar o fato de que você não erra, ou de que só os outros erram, mas você não. Então, a tal da projeção, né, que você usa em várias das tuas tirinhas, né, você pode projetar no outro uma dificuldade tua enquanto analista, usando a teoria psicanalítica para se isentar de responsabilidade sobre a tua argumentação, né? Então, seria usar a psicanálise ou a teoria psicanalítica como uma maneira de poder
né? E que é muitas vezes exercida não só individualmente, mas através de discursividades institucionais, através de escolas, de tendências que são filiadas a um ou dois autores, e assim por diante, né? Isso, exatamente. Uhum. E eu acho muito curioso, né, o título do seu livro, que é Não Sei o que Dizer, Só Sei que Estou Aqui, né? Que é colocar a dúvida, né? No final das contas, de tudo, né? Que a gente possa duvidar de tudo, exceto uma certeza de que parece que a gente está vivo, né? Acho que é que a gente existe, né? Assim, que a gente existe, mas daqui para frente o resto talvez a dúvida seja inevitável, né? Quer dizer, que é uma questão cartesiana tradicional, né? Penso, logo existo, né? Agora, até que ponto eu posso me fiar nos meus pensamentos, né? Foi um pouco nesse sentido que você criou o Tati Tots, né? Tots são pensamentos, né? Isso, quando eu criei o Tati Tots, na verdade, o primeiro nome que me veio era Tatirinhas, só que Ah, é? esse Tatirinhas, Rings. uma junção de tirinhas com o meu nome, Ah, tá. entendeu? Aham. Seria Tatirinhas, e quando eu fui pesquisar, esse nome já existia. E aí eu precisei repensar e me veio o TOTS, né? Principalmente porque no início não haviam tantos personagens, era só a Tati interagindo com partes dela mesma, que era o cérebro e o coração como personagens, né? E isso durou um certo tempo até que eu fui criando novos personagens para interagir com ela, né? E em relação ao título, eu acho que muitos chegam numa análise num lugar de sofrimento e por vezes se despem, né, para o próprio analista no endereçamento que vão fazendo ao longo das sessões, enquanto que nas redes sociais o que normalmente a gente vê são analistas que é muito difícil enxergar essa algo da ordem de uma falha, de uma falta, de um não saber. Parece que está todo mundo no lugar de tentar dizer coisas o tempo todo e se colocar ali nas redes sociais, sempre emitindo opiniões, principalmente fazendo uso da psicanálise para contornar questões do contemporâneo. E eu queria reproduzir algo mais oposto a isso a partir do título do livro, que seria Eu Não Sei o que Dizer, mas eu estou aqui e é um passo a ser dado, né? Já estar aqui, já me colocar nesse lugar, mesmo sem saber o que vai surgir através da fala, da escrita, das tirinhas, nesse processo de inventar um dizer, de fazer uso das palavras, né, para colocar as questões. E, e aí foi um pouco nesse sentido que eu fui caminhando com relação ao título do livro. Sim, que é o psicanalista como alguém que está faltante ou faltoso, né? Que é alguém que pode lidar com a sua própria ignorância, né? Bom, eu tive um acesso de tosse, né? Já que tive que parar o vídeo, voltando ao ponto da a gente já poder assumir a nossa ignorância, a nossa tal da castração, né? Que falava Freud. Sim, o analista pode tossir, né? E que a gente não precisa esconder isso também das pessoas, aproveitando que é um tema sobre psicanálise e humor, né? E aí, como você falou, né, Tati, hoje em dia nas redes é muito complicado as pessoas, parece que exporem o seu não saber, né, a sua castração. Então, todo mundo é dono da verdade, parece, né? E a psicanálise acaba entrando muitas vezes como um discurso monolítico, né? Isso você detectou, né? Isso, inclusive como sendo um discurso que comportaria algo da verdade, né?
E não só isso, mas que responderia a quase tudo, praticamente. Então, parece que qualquer coisa que ocorra no meio social, a gente sempre vai ver algum analista tomando a palavra nas redes sociais para colocar, digamos, o que a psicanálise teria a dizer, qual as considerações que, através dos autores psicanalíticos, a gente poderia colocar. E aí, principalmente durante a pandemia, eu fui percebendo o quão apressados estavam alguns analistas para se colocar perante o que vinha acontecendo no mundo e fazer as leituras diversas sobre isso. E foi, inclusive, um período em que eu fiquei um pouco mais ausente das redes sociais, passando por uma introspecção maior, vivenciando também várias questões que me atravessaram durante esse período pandêmico e um pouco em choque com essa quantidade exorbitante de analistas que sempre tinham algo a dizer referente à pandemia, referente às experiências diversas. E o que eu tenho notado, ao menos na clínica, é que o pós-pandemia tem trazido várias questões que sequer foram colocadas, né, no início e que vão apontando aí para algo que é preciso dar tempo ao tempo, digamos assim, também, né, para ir se construindo, reconstruindo e só então talvez tomar a palavra para fazer algum tipo de colocação, assim. Então, é algo que eu fui percebendo em colegas, né, analistas, e que, ao mesmo tempo, por vezes, eu faço até com uma autocrítica mesmo minha, no sentido de sempre me lembrar de não me apressar frente a um determinado fenômeno para me colocar, me posicionar, dizer algo sobre ele, inclusive fazendo uso da psicanálise para isso, né? Então é por aí assim que eu também fui vendo as coisas acontecerem. Legal, porque você começou como um perfil, né, de rede social, depois o livro foi desenvolvido, né, vários anos depois, né, pelo que eu entendi. E justamente nas redes sociais há esse desafio da informação instantânea, da informação, ou não só da informação, né, mas do efeito instantâneo das postagens, dos recortes, do pouco volume de material que permite muitas vezes um julgamento apressado ou uma conclusão apressada das pessoas, né? Isso, e que normalmente vem em cascata, né, no sentido da gente se deparar com diversas publicações, é, verdadeiras trends, né, como chamam, a partir de outros aplicativos aí também, que a gente vai vendo várias pessoas fazendo os seus conteúdos, né, para as redes, e isso é uma questão para mim, assim, porque por vezes eu fui percebendo também com esse trabalho feito nas redes o quanto que eu tive que encontrar não um equilíbrio, obviamente, mas um certo ponto onde eu pudesse me posicionar, fazer o meu trabalho e não ser engolfada pelo excesso na própria rede social, que hoje a gente pode falar de estímulos, né? A partir das considerações neurocientíficas, mas a psicanálise, ao menos alguns analistas vão tratar com excesso de gozo, né? Enfim, com outras colocações. Mas era por aí assim que eu fui caminhando nessa, nessa parte. Legal, então voltamos ao título do livro, né? Não sei o que dizer, só sei que estou aqui ou que estamos aqui, né? Um exercício de pensar ou até de não pensar ou não ter o que falar sobre a vida, né? A vida implica em a gente não saber, né? Não saber viver, não saber o que são as coisas, portanto, não explicar, né? É por isso que, não, Freud pode não explicar, e às vezes é muito melhor não explicar do que explicar. Exato.
E quando você fala dos pensamentos, né, eu acho que também teve todo um processo para mim em relação a isso, né, que nas tirinhas é um lugar que eu penso, porque tem toda a questão de encadeamento de ideias, associações, e também de ser uma arte que inclui o outro, no sentido de pensar em como construir uma mensagem, é, nas leituras que possam surgir a partir daí. Então, os quadrinhos, uma tira, uma charge, inclui o outro. E eu tive também que criar um ponto onde eu pudesse não pensar, né? Uma arte onde o pensamento talvez não se fizesse tão presente, que foram as colagens. E aí é onde o humor também acaba se retirando um pouco para dar lugar a outros afetos, outras possibilidades, né? E aí também foi outra coisa que veio com o meu percurso em análise, a possibilidade de encontrar aí um arranjo onde eu não estivesse ali com os meus próprios pensamentos, né? Também. Ah, legal, né? Porque o humor, ele é uma porta de entrada para a arte, ou não, né? Também não necessariamente, mas é legal quando ele desdobra outros movimentos, né? Artísticos. Porque você é humorista e cartunista e, ao mesmo tempo, filósofa, né? Tem humorista que não é cartunista, né? Então, psicanalista também. Então, e tudo isso diz respeito a você, né? E o quanto teu percurso de análise, um encontro com você mesma, de alguma maneira, vai ampliando, vai ramificando novas possibilidades artísticas, né? Então, eu mesmo também tenho um livro sobre humor, o meu primeiro foi sobre obesidade, e agora eu já estou na questão do estranho, por exemplo, que é algo que sempre me atravessou desde pequeno. Eu era fã do Arquivo X, né? Com a questão da parapsicologia, da paranormalidade, e agora eu estou procurando desenvolver aí, através de experiências clínicas e estudos, a pauta do estranho, né? Que é algo que eu não imaginava que eu fosse conseguir conciliar com a psicanálise, né? E o que tem de mais estranho, senão a própria psicanálise, senão o próprio inconsciente, nós mesmos, né? Somos estranhos a nós, né? Então, é isso, né? Tudo isso diz respeito as nossas produções bibliográficas, né, dizem respeito a percursos, a ciclos de vida, né? E tudo isso vai se atualizando e mudando, o que não quer dizer que os livros tenham que sair do mercado, né? Eles estão ali, tem um saber contido neles, mas é um saber que, através de um vídeo, por exemplo, a gente pode atualizar e saber em que pé que está o autor nos dias de hoje, né? E o que que ele pensa daqui para frente, né? Bom, você tem alguma colocação final para fazer? De repente a gente pode. Você falou do estranho, né? E essa palavra me fez pensar o quanto que uma psicanálise, uma análise abre portas para o estranho, né? E, e eu penso também que o humor pode ser essa via, porque através, às vezes, do riso que a gente externaliza algo da própria angústia também, né? Quando se lê uma tira que diz respeito a algo nosso e aquela piada, aquele xiste nos toca de alguma maneira, e me vem essa questão aí do estranho também. Nossa, muito bem colocado, né? Porque quando a gente se depara com algo que é estranho a nós, ou a gente debocha, porque é uma forma da gente lidar com a angústia, né? Ou dar uma risada assim, que não é necessariamente um deboche, mas é uma forma, da gente relativizar aquilo. Então, por exemplo, o cara fala assim que existem extraterrestres entre nós, mas eles têm uma peculiaridade. Eles só se alimentam de gelatina de supermercado. É algo que, enfim, para quem não está acostumado, né, com algo dessa natureza, você poderia rir, né, no primeiro momento. Por que que um ET só iria se alimentar de gelatina de supermercado?
Pode até ser que existam mesmo ETs que se alimentem só de gelatina de supermercado, mas a princípio é algo tão estranho escutar não só que existem ETs, senão que eles estão entre nós e que eles ainda comem só gelatina de supermercado, que a primeira reação parece ser o riso, né? Então, o riso ele e o estranho tem muito a ver, o que não quer dizer que a gente tenha que rir sempre ou não rir, né? Mas ambas as coisas podem estar lado a lado, né? Nessa questão da travessia do estranho, é uma função do riso aí, né? Lidar com essa angústia do desconhecido frente ao desconhecido, né? Uhum, é. Muito bem. Então, encerramos por aqui. Sim, Dá uma de corte acho lacrante. que foi um ótimo papo, Daniel. Você trouxe colocações que eu nem tinha pensado a respeito do livro também. É muito legal ter contato com alguém que pôde ler o livro e extrair também várias considerações, e é algo que o contemporâneo nos permite, né? Ter contato do autor com o leitor, que muitas vezes está ali na rede social, administrando a própria página e tendo contato com os leitores, é um ponto que eu considero muito, muito legal, muito importante, atualmente. Então, Legal. obrigada novamente pelo convite. Imagina, eu que agradeço e fico muito feliz de ter podido contribuir de uma maneira aí original, inédita, com o teu livro, né? Sempre, eu também sou autor, né? Como eu falei, então é sempre importante, sempre legal quando a gente encontra alguém que efetivamente lê o livro, né? Porque não é só comprar o livro, né? Para você ler e poder dialogar com alguém que lê o teu livro, não é sempre que acontece, né? A gente pode contar aí nos dedos quantas vezes uma interlocução acontece. Então, que isso tenha reverberado em você, fico muito feliz. E agora eu espero também que você possa dizer também sobre o meu livro, as suas impressões. Vou ficar muito contente de te escutar, seja você gostando do livro ou não. O que importa é o diálogo, né? Uhum, sim, claro. Então, muito obrigado pela tua presença. Vamos trocando mais figurinhas aí. É um tema que não se esgota, né? Aliás, parece que como todos os outros, né, estando vivos, a gente sempre produz alguma coisa. E quem quiser é, vir aqui no canal, pessoal, seja para falar sobre humor, psicanálise, o tema do estranho, arte, testemunhos de análise pessoal, nós temos várias playlists aqui. Nós investigamos e dialogamos com pessoas. Nosso objetivo é escutar as pessoas, não é um canal que foi desenvolvido para receber celebridades, embora se as celebridades quiserem vir aqui, elas são bem-vindas também, porque são pessoas, mas é um canal de desenvolvimento da escuta, de diálogo, de alteridades, pautado aí na associação livre e na atenção flutuante. Então, para quem chegou até aqui no vídeo, o meu muito obrigado e entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com para quem quiser conversar e podem visitar o perfil da Tati no Instagram, que qual é, Tati, o perfil? O Instagram dos quadrinhos se chama Tati Tots, e o outro que eu compartilho as colagens e outros tipos de arte também, às vezes eu pinto com tinta acrílica, óleo, enfim, é o Amor a Recortes. Amor a Recortes. Legal. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.